entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 1º de junho de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Participa com a gente. Ah, você tá jogando já a musiquinha aí, é? Eu quero ver se você vai cantar. Você lembra hoje a letra ou não? Não, o debate tá chegando, mas é claro que eu não vou cantar. Debate aí, não é? O debate tá chegando. Aí, tá vendo? Nem a letra eu lembro. Isso já é um sinal debate aí. pra eu não cantar, é pra você cantar. Olha aí, bora. Canta. Ó, bora. Canta. Bora o quê? Você quer que eu cante? Olha só, queridos ouvintes, manda pra gente seu áudio contando a sua história com o Debate 93, 96803-8319. Conta pra gente a sua experiência com o Debate 93 e a gente vai tocar aqui no horário do debate. Afinal de contas, olha o debate aí, né? Olha o debate aí, minha gente. Olha o debate aí. Eu quero ver sua participação, sua opinião no Debate 93. Deixa eu ver. Ô, Marcela, chama a Miriam lá, por gentileza. Chama a Miriam. Vai lá, chama a Miriam. A Miriam. Ô, Miriam. Fala com a gente, Miriam. Olá, amados. Sou eu, Miriam, do Caxambi. Eu ouço o debate todos os dias indo para o trabalho. Eu amo o debate da 93. Vocês são demais. Amo vocês. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Ô, querido reverendo Edson Nascimento, o senhor imagina bem a cena, uma mulher chega no hospital em plena madrugada, aparenta estar com o braço imobilizado, mas não passa de uma armação. Essa mulher consegue entrar em área restrita, aquela área que só pode entrar ou é paciente ou é funcionário. A mulher pula a catraca, entra, vai entrando, daqui a pouquinho ela sai de um quarto, ela entra num quarto de uma mulher que estava grávida, teve neném recentemente, a mulher vai lá e pega, furta o celular. Pastor, mas que situação é essa, hein, pastor? É uma situação que eu nunca pensei de passar. Lá na questão na saúde em si, poxa, as pessoas chegam lá debilitadas, né, querendo afeto, querendo carinho, chega lá, são roubadas, que coisa terrível. A gente não pode imaginar, né, pastora Daniele, que a pessoa vai agora querer passar uma chave na porta do quarto do hospital, porque não pode, tem que entrar a enfermeira, tem que entrar o médico, os técnicos de enfermagem. Exatamente, é uma situação bem constrangedora e necessário aí o pessoal ficar ligado agora, né? Meu Deus do céu, como é que fica ligado? O cara toma um mata-leão lá, toma um remédio lá que é pra dormir. Olha, não dorme mais não, ó, vigia. O jeito vai ser os enfermeiros. Pelo amor de Deus, nós perguntamos, vou contar essa história aqui, hein? Essa história eu conto aqui já pra você, ouvinte amado. Você já passou por isso? Conta pra mim, já passou por isso? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você espera coisas boas de pessoas marcadas pelo pecado? Que era a sua opinião e participação no nosso debate 93 de hoje. Meu querido apóstolo Alexandre Macedo, bom dia, querido. Foi feita uma pesquisa, um estudo que mostra se as pessoas sabem ou não sabem os fundamentos básicos da vida econômica, da vida financeira. Por exemplo, só para ilustrar, né? Se as pessoas sabem, por exemplo, lidar com a fatura de um cartão de crédito, a fatura de uma conta, se consegue identificar aquilo, se consegue descrever, por exemplo, se o serviço de telefonia, este aqui é melhor do que aquele, coisas que envolvem, por exemplo, juros, e tem muitos juros aí, juro de banco, juro de cartão de crédito, imposto de renda, esse é mais difícil, né, apóstolo? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, nossos ouvintes. Na verdade, nós temos que começar desde cedo na escola
sobre economia. Isso é uma falha do nosso povo, né? Nosso povo sabe gastar, mas não sabe administrar. É verdade, eu quero ouvir também a opinião do pastor Amadeu. O pastor Amadeu, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Por exemplo, existem coisas que a gente pode comprar na caixa ou compra individual, né? Compra umzinho, doisinho, trezinho, mas tem uma caixinha lá e a pessoa às vezes não sabe fazer a conta se é mais econômico comprar a caixa que tem um pouquinho mais e vai ser mais caro, mas ela no individual ela vai ser um preço melhor do que o outro. O exemplo é clássico, né? Melhor comprar tomates por quilo ou a caixa do tomate. Gente que não consegue preparar um orçamento. Ô, pastor Amadeu, tá ruim assim o negócio, é? Desse jeito, isso é em cima da nossa cultura, né? Não temos uma cultura matemática de estudar, de prescrutar. E aí as pessoas vão sofrendo porque lhes falta conhecimento nessa área. 53% dos alunos brasileiros, é um estudo, minha gente, que diz que esses alunos que estão na faixa de 15 anos ficaram abaixo do nível de conhecimentos financeiros mínimos, isto é, eles não sabem lidar com dinheiro no dia a dia. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, lemos: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Esse texto nos mostra como devemos cuidar dos valores que Deus tem confiado a nós, porque o dinheiro é dele, mas ele confia a nós, seja no pouco ou seja no muito. Tá com muito aí, ouvinte? Deus te abençoe, hein? Melhor não contar pra ninguém. Tá com pouco? Tá difícil, hein? Ei, Jesus, toma conta. Que conceito você daria para a sua forma de cuidar do dinheiro? Vou dar 3 opções aqui. Ótimo. Aliás, 4 opções, aumentou. Ótimo, bom, regular ou péssimo? Que nota você daria? Que conceito? É pra você, hein? Não é pro seu marido não, ouvinte. Não, JR, vou dar nota aqui pra minha mulher. Não, é a sua própria nota. Ótimo, bom, regular ou péssimo? Na sua opinião, você administra mal o dinheiro? Aliás, administrar mal o dinheiro é desobediência a Deus? Você entende que isso também seja uma questão de obediência ao Senhor, ouvinte? Crente que tem desafetos vai entrar no céu? Pergunta outro ouvinte aqui. O que tem de crente que não fala com outro é impressionante. Alguns por causa de brigas e contendas, outros porque acham que os relacionamentos que possuem já são suficientes. Pessoas que se dizem transformadas por Jesus podem ter inimigos? O crente precisa ser amigo de todo mundo? Posso não falar com o irmãozinho da igreja porque eu não vou com a cara dele? Ô, reverendo Edson, vou começar a ouvir da sua opinião. O que o senhor pensa sobre esse assunto? É interessante a gente discutir esse tema, né? E ver como as pessoas às vezes associam a vida cristã da vida prática em si, né? Porque a gente precisa entender que o cristão, ele precisa realmente refletir Cristo em todas as suas ações diárias, né? E Jesus fala uma vez, se a gente realmente chamar o irmão de tolo, a gente já matou o irmão. Então, quer dizer, a questão que Jesus coloca é que a nossa transformação de dentro, ela precisa influenciar nas nossas relações exteriores, né? Na nossa relação com o próximo. Então, isso é muito importante, a gente precisa cuidar bastante disso. É verdade que nós temos falhas, né? E vamos ter falhas sempre, né? Na nossa caminhada, mas nós precisamos realmente cuidar disso. Concordo, queridos companheiros? Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz lá que nós devemos viver em paz uns com os outros, né? Na verdade, nós temos que procurar a paz sempre, né? Agora, há casos que realmente, se você permanecer na amizade, você vai trazer prejuízo. Eu vou dar um exemplo bíblico aí de Esaú e Jacó. Se reconciliaram, mas cada um toma o seu rumo por causa das questões de conflito, de interesse. Muitas vezes acontece até na nossa família. Há pessoas que você vai manter um relacionamento, mas não tão próximo, por causa de temperamento, por causa de ideologias. E para não acabar o respeito, muitas vezes se mantém a certa distância, para que não se gere a mágoa, a tristeza, o ressentimento. A gente vê isso também na Bíblia, né? De uma maneira muito clara. Eu acho que parte por aí também essa sabedoria. É fundamental a gente pontuar a diferença de inimizade para falta de afinidade. Então, muitas vezes o desafeto é só pela falta de afinidade. E nesse sentido, é natural, como o pastor acabou de pontuar. Mas se for na questão da inimizade, aí realmente o crente não pode fazer inimigos. É fato que muitas vezes as pessoas se fazem nossos inimigos, até por influência de Satanás, enfim. Mas o fato é que, do que depender de nós, a gente precisa amar a todos, é a nossa maior dívida, é o que diz a palavra.
e devemos sim lutar pela paz até onde estiver no nosso alcance. Jesus disse, por exemplo, em João 13:35, como que eles vão conhecer que vocês são meus discípulos? Pelo amor. O crente nascido de novo não pode ter dificuldade para lidar com pessoas. Ele vai usar sabedoria, ó. Aqui eu posso dar essa medida, aqui eu posso dar essa medida, aquele ali é complexo, tem um temperamento incontrolado, eu vou cuidar dele, mas sobretudo com a marca do amor. Eu não acredito em pessoas nascidas de novo que têm dificuldade de amar, de suportar uns aos outros, de carregar as aflições uns dos outros, com sabedoria e entendimento, né? Não é que com essa fala o indivíduo é obrigado tolerar os ataques dos chatoquides, digamos assim, mas ele com amor, ele pode com sabedoria evitar alguns conflitos e estar carregado do amor, e isso para mim é muito relevante, importante. A igreja primitiva, ela tem uma característica fantástica. A gente vê lá no relato de Lucas, lá em Atos, no capítulo 2, ele fala que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, né? E diz o texto lá, Lucas faz questão de pontuar, enquanto isso acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então a ideia de ser uma igreja simpática e de realmente ser simpático a todos, essa é a ideia do cristianismo em si inicial. Agora, quando, por exemplo, um ouvinte nos diz aqui, se diz o seguinte, tem gente que acha que porque você é crente, você é saco de pancadas. Evidentemente, a gente sabe que tem pessoas que se aproveitam disso, né? Tem histórias e mais histórias. Relacionamento depende dos dois, né? A Bíblia nos ensina, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, seja, faça o máximo possível. Tem gente que acha que já fez, mas às vezes não fez o máximo, não chegou lá no topo. Como é que a gente sabe se já fez, por exemplo, no caso de uma quebra de relacionamento, de um probleminha que houve, né, de uma dificuldade? E também me preocupa que essa expressão, não vou com a cara dele. Porque o que é isso, né? Alguns dizem que a gente lembra de alguém que nos fez mal, que há uma referência, a gente olha uma pessoa, lembra de outra pessoa, porque às vezes a pessoa não fez nada, nem conhece a pessoa. Como é que você não conhece alguém e já fica de cara amarrada com outro? Do ponto de vista da psicanálise, é isso mesmo. É a projeção, né? O indivíduo, ele lembra traços e depois ele se decepciona com ele mesmo, quando ele descobre que aquela pessoa não tem nada a ver com o pré-julgamento dele. E algumas vezes até a pessoa vê no outro seus próprios defeitos. E aí não consegue administrar essa relação por causa disso, não suporta. Agora, John Piper vai dizer uma coisa interessante, o seguinte: com quanto que nós não tenhamos inimigos, mas é impossível o crente viver sem inimigos. Por quê? Porque ele coloca justamente a questão da nossa fé. Então nós não fazemos inimigos, mas com certeza recebemos inimizades pela nossa fé em Jesus Cristo. A intolerância, por exemplo, é uma. O meu medo com relação a essa questão, né, embora a gente veja a questão da explicação, né, a gente vai se afastar das pessoas, o meu receio é que a gente gosta de estar numa situação sempre cômoda, então por isso a gente prefere distanciar das pessoas a tratar coisas que a gente precisa ser tratado internamente. Então às vezes Deus coloca diante de nós pessoas que trazem para nós algumas estranhezas e faz a gente lembrar de algumas coisas para que essas pessoas possam nos tratar de alguma forma, de alguma coisa que nós precisamos ser tratados na nossa caminhada cristã. O Deus nos trata através delas. Exatamente. Ou Deus permite essa questão para você se referendar, para você virar uma referência para ela. Exatamente. Ela é problemática, mas você é uma pessoa tão provida do amor de Deus que você vai destilando esse amor e ela vai caindo na real. Exatamente. E dizendo, eu tenho que mudar. A questão, quando a gente fala que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né, o tratamento pode ser mútuo, né, tanto o seu quanto o dela. O pastor Darkson Lira costumava dizer, meu pastor que já está na glória, ele costumava dizer algo muito tremendo, que quando Judas esteve no meio dos 12, era uma forma de Deus delegar graça até mesmo para aquele que é mau. Porque no dia do juízo ele não poderá dizer que não viu nenhum exemplo de graça, nenhum exemplo de amor. Então muitas vezes Deus permite sim que inimigos, pessoas estranhas se aproximem de nós, estejam no nosso meio, para que eles vejam o exemplo de amor em nós e da graça de Deus em nós. Então, por essa causa, por essa razão, eu acredito que a gente deve sempre se policiar
no espírito para não gerar esse pré-julgamento, esse preconceito. Ouvinte contando, JR, a minha cunhada não fala comigo por causa da minha sogra, JR. A minha sogra instruiu minha cunhada para não falar mais comigo. E aí, a minha própria sogra joga na minha cara que como dois andarão juntos se não houver entre eles acordo, mas quem está botando a pilha, segundo a nossa ouvinte, é a sogra, ou seja, às vezes, vou usar isso aqui como exemplo, né? Às vezes alguém coloca a pilha em B para brigar com C. Quem tá botando a pilha é A. Então, às vezes A coloca a pilha em B, B vai lá e briga com C. C e B ficam brigados e depois aparece B para poder apaziguar a situação. Não, calma aí, gente, segura, calma, não vão brigar, gente, mas é a bendita a irmã ou irmão, bendito irmão, parente, colega de trabalho, que isso acontece muito em grupo. Não acontece isso ou estou enganado acontece, aqui? Com certeza. E é o papel do diabo, né? O diabo é que semear Satanás, contenda, né? Agora está lá nos frutos da carne, né? A inimizade, as pelejas, as dissensões. Isso é carne, isso é pecado, e gente que faz essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu creio que um exemplo de convivência é Mateus capítulo 5, onde Jesus administra, né? Quando ele diz lá que, versículo 39, eu porém vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer que te bater na face disso, oferece também a outra. E versículo 40 dizia, ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica. Ele dá 4 ensinos aplicados a uma convivência de sociedade. Todos os 4 versículos do 39 até o 42 falam de 4 estilos de convivência em sociedade, que se administrados hoje, vão nos fazer levar justamente a identificar até essa questão desse que promove a dissensão, né? Desse que promove lá o veneno, né? Na verdade é o cara que destila o veneno entre irmãos. Olha aqui, ouvinte dizendo, estou sem falar com algumas pessoas, eu cansei de ser boba, fazer e no final eu sou sempre a pessoa errada. Então agora eu decidi, eu não vou falar mais com eles. Mais ou menos nesse tom de voz aqui, ouvinte, né? Resolve, não resolve. Eu acho que a gente tem que ter uma habilidade que, ainda que a gente não tenha naturalmente, ela virá sobrenaturalmente, porque ela tem que existir. Que do contrário, todo mundo vai ter alguém pra brigar. Entendeu? E tem gente que gosta de uma briguinha. Adora botar uma pilha. Não tô falando de pastor, não. Tô falando do povo, o povo de Deus, tá no trabalho. Gente tá no trabalho agora. Gente que tá na condução ouvindo a gente agora, gente tá no hospital passando um perrengue lá, tem sempre alguém para colocar uma pilha. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter sabedoria, mas tem dia, como diz aquele filósofo, tem dia que parece noite, não tem não, irmãos? Que a gente tá menos seguro, menos tranquilo, que o nosso coração tá mais agitado, não tem não, reverendo? Às vezes elas vão acumulando, né? A gente vai acumulando questões durante o dia, chega um dia, é como se fosse a gota d'água, né? A Bíblia, ela fala muito sobre a questão de relacionamentos. Por exemplo, nós temos 10 mandamentos, 6 mandamentos, eles realmente falam de relacionamentos. Então, se há uma coisa que a gente precisa se preocupar muito, é na nossa relação com o próximo, na nossa relação com o outro, né? E Jesus, quando a gente lê de Mateus 5 a Mateus 7, grande parte desse texto, Jesus fala de como a gente conviver na questão de relacionamento, dos problemas que os relacionamentos podem trazer e como nós cristãos precisamos neutralizar os relacionamentos. O problema é que a arma que nós utilizamos é a arma utilizada pela sociedade. Nós queremos que essa arma dê certo. Jesus utilizou a arma do amor, de neutralizar, e como foi lido o texto, né? Se alguém bater numa face sua, você dá outra. Então, essa questão de conseguir neutralizar através do amor, que precisa ser o nosso segredo para as relações, para que a gente consiga realmente fazer com que as relações sejam saudáveis. Tem muita gente que confunde o fato de você dar a outra face com simplesmente não se comunicar, não tentar resolver. Então não é esse o caso. Eu acredito que a comunicação com Deus através da oração e com a pessoa que está te perseguindo ou fazendo o que quer que seja uma ferramenta muito poderosa para poder destruir essa obra da carne ou de Satanás ou dos dois juntos. O fato é que muitas vezes a gente precisa chamar aquela pessoa que está nos perseguindo e conversar abertamente, olho no olho, e dar a chance da pessoa se arrepender talvez, ou fazer como Jesus falou, a gente começar pedindo perdão, dizendo, olha, eu vim aqui te pedir perdão porque
eu estou ofendido com você, eu estou magoado com você. E aí sim a gente vai precisar do poder do Espírito Santo para nos dar tamanha humildade. Ou essas pessoas precisam entrar em contato um pouquinho com a igreja perseguida, com o evangelho aí além fronteira, nesses países terríveis, o que os servos de Deus passam e sofrem e morrem por amor a uma alma. E aí eles vão ver que o que eles fazem é nada. Um pedido de perdão não significa sacrifício algum em relação a esses que dão o seu próprio sangue por amor a uma alma. Eu acho até que a gente tem vivido nesses dias ressuscitado a teologia do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente, uma teologia, uma justiça retributiva, né? Aquilo que você me faz, eu te faço. Paulo orienta na carta aos Romanos, lá no capítulo 12, 21, o seguinte: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Esse exemplo que você deu, que o camarada chega lá e a turma implica, encarna, persegue, se ele tentar a justiça retributiva, ele também vai querer se achar no direito de ofender, de magoar, de ferir. Paulo diz, olha, não se deixa vencer por isso, porque essa é o que está instalado no sistema, né? Agora, luta para que se vença o mal com o bem, que é o nosso papel como crente, que, aliás, é o nosso diferencial, né? E aí a pessoa, você é crente, né? Por quê? Porque eu vejo que as pessoas te perseguem, você responde de uma outra maneira, é o nosso testemunho. Perguntar a vocês se vocês acham que seria conveniente cada pessoa, né, nós aqui, os nossos ouvintes, fizesse uma pequena lista, espero que seja pequena, né, de pessoas assim, ó, isso aqui é um desafeto. Só que é uma pessoa que eu não aguento ver essa pessoa. Se ela estiver no lado da rua, eu vou pro outro. Se ela estiver no culto, sentada à direita, eu vou pra esquerda. Se estiver num culto, eu vou no outro culto. Ou aqui no trabalho, é uma encrenca, eu fujo dessa pessoa, não suporto. Fazer uma listinha lá. Espero que seja pequena, né? Sei lá, 2 nomes no máximo. Bem, se tiver mais, vai anotando mais aí. Colocar esses nomes ali, né? Você vai botar, vou botar a pessoa na minha lista, uma lista de oração. Começar a orar pela pessoa, todo dia, orar pela pessoa, orar a favor, hein, ouvinte. Deus abençoa aquela pessoa. Abençoa aquela pessoa, renova aquela pessoa, restaura aquela pessoa. Vocês acham que ao mesmo tempo que você estiver orando pela pessoa, pedindo que Deus abençoe, Deus poderá realizar uma obra no coração daquele que ora, que eventualmente, supondo, e num descaso aí, ouvinte, no caso nós é que estamos errados, não é nem a pessoa, a nossa maneira, a nossa forma, ou fizemos alguma coisa que nós nem sabemos que fizemos. É verdade. Que esquecemos ou que não fizemos, mas a pessoa acha que foi feito. Pergunto a vocês, é recomendável essa listinha para oração? Particularmente. Com certeza. Com certeza que sim. Jesus disse, meu irmão, se teu inimigo tiver fome, teu inimigo, não tô falando do teu irmão ali que não tá na categoria do teu inimigo, dá-lhe de comer. Gente, olha para Jesus, olha para a Bíblia, leia a Bíblia, para de pegar só os textos, né, que te apraz, que te agrada, que te satisfaz. Vê as palavras de Cristo. Ele tá te pedindo a túnica, dá a capa também. Isso é cristianismo, isso é o amor de Deus. Não posso ver uma coisa além disso, né? A oração é eficaz para tudo. Aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. O debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, vamos ouvir. Olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, olha o debate aí, vamos ouvir. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, olha só que história é essa. E uma mulher chega ao hospital em plena madrugada, ela aparenta estar com o braço imobilizado, mas é tudo uma armação. Flagrada pelas câmeras de segurança entrando em áreas restritas a funcionários e pacientes, ela entrou num quarto e furtou pelo menos um celular de uma mulher que deu à luz recentemente. A polícia descobriu que a bandida do hospital recebeu informações privilegiadas de um funcionário sobre o melhor momento de agir.
Já não bastasse a dificuldade para atendimentos hospitalares, ainda temos que enfrentar a violência até nos quartos, minha gente. Perguntamos, você já passou por isso? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você espera coisas boas de pessoas marcadas pelo pecado? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no nosso debate 93 de hoje, anunciando a você que também no nosso Facebook da 93 FM temos ali a foto com o reverendo Edson, com a pastora Daniele, temos também ali o apóstolo Alexandre, a nossa querida Nil, funcionária histórica da 93 FM, eu estou ao lado dela e você pode trazer aqui nesse post a sua opinião sobre o nosso debate 93 de hoje. Eu pergunto aqui aos nossos debatedores inicialmente. Já vi situações semelhantes a estas e realmente é muito difícil a gente esperar o bem daquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado. É impossível. Na verdade, até mesmo esperar o bem do ser humano em si já é uma tarefa árdua, né? Exige da gente, assim, uma inspiração do céu e uma superação. Mas as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que estão buscando a Deus, algumas até mesmo por um padrão de moralidade, podem primar por valores que são especiais. Mas, de fato, o ser humano tem uma essência ruim e a gente precisa sempre estar alerta em relação a isso. O que é importante a gente ressaltar que nem sempre foi assim, né? O homem foi criado por Deus de uma forma perfeita, e a gente vê a questão lá de Adão e Eva. Verdade. Eles foram lá colocados lá, e o pecado que entrou exatamente da desobediência que o homem fez a Deus, né? E o homem tinha a opção de poder pecar e de não poder pecar, né? E aí, no momento em que ele decide pecar, ele não pode mais deixar de pecar. Então, isso fez com que houvesse aquilo que a gente chama da depravação total do homem. O homem é depravado em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele toca, a sua maneira de ser, de maneira em que o homem é mau. Isso a gente vê na sua essência. Há algumas ações boas que são, na realidade, a ação de Deus na vida do homem, e Deus não age somente naqueles que são servos dele. Age até em algumas outras pessoas que estão fora, que não são servos de Deus. A gente pode ver, por exemplo, na Bíblia, a questão de Ciro e outras pessoas tantas que Deus vai agir, porque Deus é soberano, mas o homem na sua essência é mau, é ruim, e ele busca só fazer algo que vai satisfazer a ele próprio e vai prejudicar os outros. Eu fico um alerta aqui também para nós como povo de Deus, que eu vejo assim muitas vezes a igreja, o pastor faz aquele apelo à frente, e a turma vai e larga celular na cadeira, larga a bolsa aberta. É verdade. Não é verdade? Então tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Só me assustou agora, pastor. Não, mas você não tem... Até para orar, então. Não, querido, você não sabe quem entra na sua igreja. Então. Fato, verdade é essa. Você não entra, você não imagina quem está lá na igreja. Você não sabe quem vai entrar, quem não vai. E o nosso povo tem essa ingenuidade. O nosso povo tem essa ingenuidade. Ele vai desprovido dessa ideia de que pode estar humilhante, pode estar alguém com interesse de furto. E aí quando chama, quantas vezes, você deve viver isso, nós vivemos, a pessoa vai, não é verdade, ela vai à frente, estou pensando até na coisa da pessoa quando se vamos orar. Você fecha o olho. Não, quando você faz o convite. Não, sim, mas você fecha o olho. Você tem que fechar o olho e abraçar a bolsa. Mas aí você vai largar o seu celular, por exemplo. Mas pela lógica. Aconteceu comigo. No púlpito? Não, na igreja. Bom. Meu Deus. O pregador, eu estava em Portugal, eu tinha acabado de vender um carro. Vendi um carro. E a minha esposa tem mania de... Na Suíça, eu não quero pinchar Portugal não, mas na Suíça a gente não tem muitas essas coisas. Eu morava na Suíça. Mas eu estava numa região muito complexa em Portugal, e aí tinha vendido um carro e botei o dinheiro na bolsa da minha esposa. Tava os euros todos. E aquele culto, tá rolando, minha esposa com a bolsa aberta, meu irmão, quando terminou o culto, que fomos embora, cadê o dinheiro do carro, minha carteira, documento? Sumiu, foi um desespero total. Voltei, procurei, perguntei ao pastor. O pastor ficou tão chateado, agoniado, que insinuou que eu estava inventando aquilo, talvez para tirar um pouco de dinheiro dele. E logo depois a polícia achou a minha carteira, os documentos, jogado assim uns 300 metros da igreja. Um indivíduo que estava lá, que roubou. Então acontece, tem de tudo, na Europa.
Portugal é um país maravilhoso, um país educadíssimo, né? Mas na classe da escola dominical roubaram o celular da minha filha e de outra menina. O rapaz chegou, né? De repente na classe, o visitante, a gente trata bem o visitante, ele chegou, entrou na classe, foi lá e junto lá. E na classe adolescente, né? Ele de repente levantou e anunciou o assalto. Vocês também têm muita história ruim, pelo amor de Deus. Isso me marcou profundamente, porque eu chamo as pessoas para vir à frente. Ele tá vendo a questão da segurança do hospital. Pega essas Aí a gente até acionar os diáconos, quando acionaram os diáconos, já estava longe. Já estava usando o telefone. O que acontece é o seguinte, é uma realidade. A gente está falando, vocês estão contando a experiência de vocês aí. Infelizmente são todas verídicas. Todos nós temos algumas experiências assim, infelizmente, né? Por exemplo, o nosso ouvinte Tiago, ele diz: acredito que podemos sim esperar coisas boas de pessoas marcadas pelo pecado. A Bíblia fala que nós somos concebidos no pecado, e Romanos 5:20, pedi para vocês abrirem aí, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E além disso, Deus, quando quer nos abençoar, ele usa até mesmo o pecador para nos ajudar. Aí o conceito tá aí, quer dizer, podemos esperar coisas boas de pessoas marcadas pelo pecado, ou seja, das pessoas, ou é Deus que pode usar alguém para abençoar? Ele usa quem ele quer. Agora, há pessoas que mesmo estão no pecado, praticam, nós sabemos que praticam coisas boas, a gente também não vai sair de um extremo para o outro. Há pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo e praticam boas obras. A gente não está discutindo o que é estar no pecado. O que está discutindo é o seguinte, é que talvez a pergunta seja essa aqui: você espera coisas boas de pessoas marcadas pelo pecado? Eu espero coisas boas de todo mundo. Agora, se vai acontecer ou não, é outra história. Eu tenho que estar preparado até para pessoas que não foram marcadas pelo pecado, que fazem coisas ruins. Nós sabemos disso. Então é uma coisa, na verdade, nós temos que entender o seguinte: temos que estar alerta, vigilante sempre, prudente como a serpente. Conheço pessoas maravilhosas que não são cristãs, mas que têm práticas assim maravilhosas. Muito melhores do que muitos cristãos. O que a gente precisa, e isso faz pessoas marcadas por pecado. Isso faz a gente entender que Deus não limita a ação dele somente às pessoas cristãs, porque eu acredito que as pessoas que não são cristãs, né? Essa é o que eu acredito. Elas também podem ser usadas por Deus para realizar coisas maravilhosas, coisas boas, porque para mim o Deus, ele não está limitado às pessoas que são cristãs, né? Porque senão eu acho que o mundo acabaria, porque a quantidade de cristãos em alguns países é muito pequena, e a gente sabe disso, embora nós sejamos sal da terra e luz do mundo, mas a gente sabe que tem países aí que 1% só, talvez menos de 1%, né? O entendimento que alguns têm é que assim como nós não temos luz própria e nós refletimos a luz que é de Deus, aí sim nós podemos ser a luz do mundo. Se a luz dele refletir em nós, a bondade dele reflete em nós. Exatamente. A bondade não é nossa, nem do cristão, nem do não cristão. A coisa boa, ela vem sempre do Pai das luzes, como diz o irmão Tiago. Quer dizer, trazendo uma percepção de que algumas vezes nós vamos ter coisa, mas não é da pessoa. A pessoa é através dela, como reflexo, né? Exatamente. Esse é o entendimento da luz e tanto da bondade também. Dar uma palavra, é muito importante quando ele usa o texto de Romanos. É perigoso esse texto, porque hoje já há uma igreja nos Estados Unidos que tem chegado ao Brasil, que ela prega justamente isso: quanto mais você pecar, mais alvo da graça você vai ser. Esse contexto dele aí é perigoso. Nicolaíta, né? Aquela ideia, eu vou pecar bastante, porque você é mal alcançado pela graça. Né, rapaz? Então tem que tomar cuidado com esse versículo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, é por causa da transformação. E o salário do pecado é a morte, né? É bom que se lembre também. Aqui o ouvinte contando, gente, olha, JR, quando eu fui ter a minha filha, eu percebi 2 mulheres que entraram na maternidade. Eu olhei e falei assim, suspeitas. Elas perguntavam muito sobre os bebês, sabe? E a minha filha era a única menina nascida ali. Todos os outros eram meninos. Segundo uma delas, ela estava grávida e estava esperando a médica para atendê-la. Mas Deus me mostrou que a intenção delas era outra. Eu suspeitei que a intenção era roubar os bebês. Como tenho dificuldades para dormir fora, eu estava acordadona. E as outras mães dormindo. Era madrugada. E com a graça de Deus, JR, o que eu suspeitei era verdade. Eu acordei as mães,
chamei as enfermeiras e também a guarda, que não sei porque não estava no seu posto de trabalho. Elas fugiram, mas conseguiram pegá-las. Era mentira, a mulher não estava grávida, ela tinha a intenção de levar os bebês. Agradeço a Deus por ter me usado para proteger esses bebês e as suas mães, diz a nossa ouvinte Cristiane. Ela dá até o nome do hospital aqui, eu não vou mencionar, mas é importante. Olha que situação é essa. Isso que eu estou dizendo para os irmãos é que esse episódio aqui relatado, isso aconteceu em Minas, mas é uma realidade nacional. Em qualquer hospital do país isso está acontecendo. As coisas ruins acontecem também com pessoas boas. A gente diz assim, não, eu estou tranquilo. Nós estamos vivendo um tempo de bastante insegurança em todos os lugares. E o hospital era um lugar que você fica totalmente exposto. Exatamente. Totalmente vulnerável. Vulnerável? Te dão um medicamento para dormir muitas vezes. Aí você diz, não vou dormir não, que eu tenho que ficar de olho aqui nos meus pertences. E não tem os profissionais necessários, o contingente necessário para tomar conta. Então, por essa falha social, digamos assim, da administração pública e seja lá que for, acontecem esses fatos terríveis. Porque o certo era ter uma pessoa no posto. Mas aqui diz que alguém facilitou para ela agir, ainda, inclusive o funcionário facilitou ainda. O funcionário chegou e deu as dicas. O funcionário deu a dica inteira lá, chega a tal hora, eram 3:pouca da madrugada. Meu Deus. A mulher entrou, tem vídeo, a mulher entrou assim como quem tá com o braço machucado, entendeu? Então ela foi entrando, daqui a pouquinho ela foi numa porta, tava trancada, ela foi em outra, entrou numa determinada porta e saiu de lá com o celular tranquilamente, escondeu dentro da calça. Então o que você imagina é o seguinte, é uma pessoa que está informada, que não tem o menor receio e acha que vai ficar por isso mesmo. Tá presa ela e acho que tá preso também o funcionário que ela deve ter contado, e aí as coisas começam a ser apuradas. Vale a pena para nossa reflexão, para o nosso cuidado e para que Deus nos livre de coisas assim. A informação também é uma munição pra gente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Você conhece, ouvinte, a finalidade de uma fatura? Você consegue fazer e seguir um orçamento? Sabe, por exemplo, se é melhor comprar tomates por quilo ou por caixa? Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que 53% dos alunos brasileiros na faixa de 15 anos ficaram abaixo do nível de conhecimentos financeiros mínimos, isto é, não sabem como lidar com o dinheiro no dia a dia. Não entendem as condições de uma assinatura de um serviço de telefone celular, ou mesmo não entendem as taxas de juro de um empréstimo, até questões mais complexas, como o imposto de renda. Em Ageu 2:8 lemos, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Esse texto nos mostra como devemos cuidar dos valores que Deus tem nos confiado. Seja pouco, seja muito. Que conceito você daria para a sua forma de cuidar do dinheiro? Você está no nível ótimo, bom, regular ou péssimo, ouvinte? Na sua opinião, administrar mal o dinheiro é desobediência a Deus? Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, que participa conosco aqui, seja no nosso Facebook, aqui no Facebook da 93 FM, tem um post com a foto dos nossos queridos debatedores, ou pelo nosso WhatsApp. Vale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Apóstolo Alexandre, a questão financeira, gestão, administração, a relação que a gente tem de todas essas coisas com Deus, ele nos confiou isso. Má administração, na sua opinião, é desobediência a Deus? Certeza, na verdade já começa pelo ensinamento do dízimo, né? Nós somos instruídos a devolver aquilo que pertence a Deus como forma de disciplina financeira, porque se eu não me administro com 90, não vai ser com 10 que vai fazer a diferença.
Então nós temos que ensinar e repassar isso. O problema nosso é que é o seguinte, enquanto em Israel você aprende a economizar para administrar, aqui nós gastamos. Nós não temos aquela sabedoria da administração. Se tem, compra, né? Aliás, aquela teoria é o seguinte, amanhã eu vou morrer mesmo, então eu vou gastar hoje. Não se tem uma previdência, não se tem uma preocupação com isso. Agora você aí no texto coloca muito bem, 1 quilo de tomate é uma caixa. Vai depender também da estrutura familiar. Porque é uma caixa numa casa que moram 2. Então vai ser desperdício. Então, isso também tem a ver com a nossa economia do dia a dia, né? Há muitas pessoas que têm aquela cultura, JR, que a geladeira tem que estar cheia. Mesmo que vai se estragar, mesmo que vai se deteriorar, mas tem que estar cheia. Os mais antigos gostavam disso, né? Os mais antigos tinham essa ideia, né? Quanto mais cheia a geladeira, aquela coisa de... O apóstolo falou olhando para o senhor, não, quem falou os antigos. Eu sou antigão. Dá uma tristeza quando você abre assim, só tem, não tá colorido, tem que estar bonitinho assim. JR, olha, deixa eu... Aumenta, melhora a autoestima. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito que, na realidade, administrar mal o dinheiro não seja desobediência a Deus, né? Eu acredito que, na realidade, o que existe, essa já é uma consequência, é como se a gente tivesse ali com uma pneumonia e quisesse tratar o resfriado. Eu acho que existem outras coisas que na realidade influencia na má administração financeira. É como se fosse a ponta apenas de algumas coisas que estão ruins em nossas vidas, né? Normalmente as pessoas que têm dificuldade na questão financeira, elas têm baixa autoestima, então elas querem estar iguais às outras pessoas que talvez ela estaria no nível, em termos financeiros, diferente das outras pessoas. Então por isso ela vai lá, gasta, quer ter um carro melhor porque ela realmente quer estar igual a outras pessoas. Então o que a gente percebe é que na realidade outras coisas influenciam ela a ter aquela atitude de gerir mal o seu dinheiro. Ouvinte contando, JR, eu fiz um curso técnico em contabilidade e passei a administrar minhas finanças. Acredito que deveria existir mais instrução nas escolas sobre gestão financeira e econômica. Hoje sou melhor em administrar as minhas despesas. Olha, a ênfase aqui no minhas despesas. E de fato a gente não tem esse princípio administrativo já nas escolas. Por exemplo, eu vivi quase 10 anos na Europa e as crianças aprendem a economizar, calcular, discutir as questões das finanças. É cultural isso. E hoje o que vemos no nosso país é essa falta. As pessoas elas têm a dificuldade, mas não buscam os caminhos, né? Tem livros, tem instrutores, mentores, coach financeiro, que pode dar uma instrução para a pessoa se desenvolver. Aqui ouvinte contando, olha, eu dou um curso de finanças, aí tem pessoas que quando veem que economizar dinheiro e saber como administrar é bíblico, entendeu? As pessoas ficam felizes, eu acho que é isso aqui, ouvinte, se eu entendi. Ela diz que na Bíblia tem 2.300 versículos falando de dinheiro. Jesus fala mais de dinheiro do que qualquer outro assunto, se a gente for observar. Esse é um dos grandes problemas. A nossa ouvinte Márcia aqui dizendo. Certamente é válido aprender a administrar, essa ideia que o ouvinte deu de fazer um curso, com certeza isso é muito válido, é bem-vindo. E eu acredito que a má administração financeira entra no limiar da desobediência a Deus quando ela afeta o princípio da generosidade e quando ela estabelece uma relação de dependência com o gasto, ou seja, o consumismo exacerbado, desenfreado. E nesse sentido, sim, pode ser desobediência. No mais, eu acredito que a própria consequência da má administração se torna a punição pela falta do zelo com o princípio da mordomia cristã. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo. Então, quando a gente fala dessa questão da desobediência, isso é quando a pessoa começa a idolatrar o dinheiro. Uns idolatrando caminham para a usura, e o outro, né, que idolatrando caminham para gastar sem a menor consequência, né? O cara quer gastar e muitas vezes começa aí as consequências disso, né? A não ter limite nos gastos, muitas vezes a ser inadimplente com pessoas, pega emprestado e não se devolve, não se paga. Então, quando a gente fala dessa desobediência, é justamente essa falta de sabedoria na administração. Só deixa eu colocar o que eu acho que é interessante a gente perceber, que Jesus ataca a avareza.
A avareza é uma coisa, a má administração é outra coisa. A má administração pode ser questão de falta de conhecimento, ignorância, né? Você tem ignorância, não sabe administrar essa questão. Mas você administrar mal pela avareza, esse é um pecado, porque você está administrando porque você é avarento. Você está administrando mal, você está realmente deixando de fazer algumas coisas que você deveria, ou você administrar mal porque, de alguma forma, você quer se equiparar com alguma pessoa que, na realidade, tem uma situação financeira diferente de você tem problema de autoestima. Esse é outro problema. Então, o que a gente percebe é que a administração em si, né, ela é, na realidade, como se fosse a ponta. Você desobedece antes para você ter a má administração. Então, quer dizer, ela não seria a desobediência em si. A desobediência seria o que está movendo você a ter essa má administração. E exatamente isso que é. Porque Deus trabalha a questão do coração, né? Então, a gente vê essa questão. Qual é a motivação do seu coração? O que está precisando ser tratado na sua vida? O que está precisando ser, você ser revisto na sua caminhada, na vida cristã? Então, eu acho que isso precisa ser importante pontuar e a pessoa sempre avaliar isso e aí ela buscar... Como a pastora Daniele falou, a punição é a própria consequência da pessoa. Lembrando que uma mente preparada, por exemplo, José, ele, independente das circunstâncias que ele estava vivendo, prisioneiro, acusado inocentemente, mas era uma mente preparada para trazer riqueza para o Egito. Você vê que o Egito ficou rico em cima de uma mente preparada administrativamente. Exatamente. Que trouxe também a libertação e o nome, um legado para ele. Aqui um ouvinte contando, JR, eu sou muito gastadeira, eu gasto até não ter mais um tostão no bolso. A minha filha de 14 anos fica assim, mãe, deixa o dinheiro no banco, senão a senhora gasta tudo. Se ficar lá não vai gastar. JR, a minha filha é igual ao meu esposo, já meu filho de 10 anos é igualzinho a mim. Toda hora que é R$2 para comprar alguma coisa, conta nosso ouvinte com vários kkks aqui. Tá rindo muito, ouvinte. Você toma jeito, ouvinte, você toma jeito. Aqui outro ouvinte dizendo, JR, eu consigo sim administrar o meu dinheiro, eu sou dizimista muito fiel, dou com muito amor. Meu marido briga muito comigo por isso, ele é motorista de ônibus, JR, ele vive batendo ônibus e pagando multa. Segunda-feira eu disse pra ele que ele anda dando muito dinheiro pro diabo. JR, minha irmã também administra muito mal o dinheiro dela. Ela fica com 2 cartões meus e ainda pede os que eu já tenho emprestado. Os que eu tenho emprestado. É uma loucura. E ela diz aqui, eu louvo a Deus por ser dizimista, conta a nossa querida ouvinte. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que a pessoa que é dizimista, ela aprende a administrar o mínimo, né? Então ela diz o seguinte, olha, eu recebo 1.000, tô dando 100. Exatamente. Então ela começa a aprender um princípio de gestão financeira quando ela separa esses 10% que agora eu tenho 90%. O que eu vou fazer com esse dinheirão todo que eu tenho aqui? Então aí começa a ver isso, aquilo só ajuda. É complicado, porque em alguns casos a pessoa já gasta desde pequenininho. Você vê como o filho aqui tá pedindo o dinheirinho, isso aqui é isso, R$2. Uma das coisas que eu percebi, em alguns países, a poupança, não existe débito automático para a poupança. O Brasil é um dos únicos países no mundo que a poupança, que é para poupar, tá lá débito. O inimigo dizendo, vai gastar. É o único país, é cultural essa questão. Está intrínseco, assim, dentro da nossa psique. Poupança. Para que débito no cartão da poupança? Se é para poupar, né? Por aí. Só que no país cultural influencia muito, né? Joga esse cartão da poupança fora. Que o ouvinte dizendo, JR, geralmente quem administra mal, vai WhatsApp. Quem administra mal o seu dinheiro são aquelas pessoas que gastam o que não tem, compram o que não precisam para mostrar para quem não gosta. O devorador chega a ficar de boca aberta com tanta dívida. Boca aberta, mas ele é insaciável, né? Fica de boca aberta querendo mais. Na verdade, essa frase aí é atribuída ao cartão de crédito, né? Que é o dinheiro que você não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para quem não te conhece. Isso é eu não sei administrar o meu dinheiro, gastando tanto que estou devendo mais de 10 mil. E só ganho 1.800. Mas estou tentando mudar, estou orando e aprendendo a economizar.
Acho que esse é o desafio. Difícil, ouvinte. Que é legal a gente também trazer aqui um outro lado, que são as pessoas que são acometidas de situações onde elas precisam gastar um dinheiro que elas não têm. Isso coloca elas numa situação de dívidas, e aí é um caso que realmente tem que se pedir ajuda, comunicar com os santos na necessidade e pedir a Deus misericórdia para que Deus abra portas e traga uma nova dimensão, uma nova possibilidade. É importante a gente também trazer esse lado, porque nem sempre as pessoas estão endividadas porque elas administraram mal. Às vezes acontece, são acometidas de situações. Né? O princípio de riqueza é aprender a gerar as finanças. Não importa, você pode ter R$1 e dizer assim, olha, eu vou gerar R$1 milhão. Se eu tenho R$1, o que eu posso comprar, por exemplo, e negociar para alcançar 2? É multiplicação. Nenhum rico é gastador. Rico fica mais rico porque ele não entra em prestações. Ele acumula, vai lá e compra à vista e negocia ainda desconto. Mais ou menos isso, pastor. Tem rico que pega dinheiro no BNDES, pega dinheiro no BNDES, vai fazer um investimento com o dinheiro do povo e ele não paga. Não paga. Né? E depois vai para Nova York. O dólar vai cair no dia seguinte. Depois vai para Nova York. Isso é um malandro, isso é um esperto. Falta é rico. Bom, então nós temos aqui uma realidade, né? Tem gente que tem muito dinheiro e consegue administrar bem, tem gente que tem pouco dinheiro e consegue administrar bem. De vez em quando você encontra uma pessoa e ela tem a casa, ela tem um carro, ela botou os filhos para estudar, as coisas na casa dela tem qualidade boa. Você diz, como é que essa pessoa conseguiu isso aqui, gente? Doação? Foi um anjo? Acordou à noite, estava tudo pronto? A pessoa foi construindo aquilo ali, com pouco, mas com cuidado, com sabedoria e sem dívida. Tem gente que não dorme à noite porque tem dívida. Também tem gente que está com todo endividado e dorme à noite, dorme de manhã, dorme à tarde, e ninguém é de ferro, à noite dorme também. Assim, deixa aqui uma sugestão, Jota, porque eu acho que essa questão de finanças ela é endêmica. E caberia, de repente, a rádio que tem esse alcance fantástico, trazer pessoas que militam nessa área, até para dar orientações. Olha, eu escolhi 4 pessoas: o apóstolo Alexandre, a pastora Daniela, o reverendo Edson e o pastor Amadeu, que morou na Suíça, o lugar dos bancos, entendeu? O lugar do dinheiro. Hoje, se você põe o dinheiro na poupança, você perde. Porque hoje a pessoa talvez tenha um investimento no Tesouro Direto. Então são alguns investimentos que não são tão difíceis e que rendem mais do que uma poupança. E a pessoa está lá naquela inocência da poupança, botando e está perdendo. E aí o banco te dá o cartãozinho, quando você vai tirar o saldo estatal, você vai pagar por esse aqui. E o empréstimo consignado? A pessoa está precisando lá, não está precisando de um relógio. Ai, vi um relojão bonito, vai comprar um relógio, mas está sem dinheiro. Não, mas aqui tem um empréstimo consignado. Aí a pessoa vai lá, compra o negócio e depois o dinheiro que ia bater na conta, já alguém bate nele antes, entendeu? Alguém vai, pega o seu dinheiro antes, no final tá todo endividado. É uma questão grave e complexa. Claro, apóstolo Alexandre, eu estou brincando, evidentemente, além de vocês 4 que são claros e nítidos na exposição desse assunto, nós já fizemos outros debates sobre esse tema, mas é uma questão muito importante, a questão da dica financeira, que cada dia mais a gente precisa. Às vezes é uma dica como essa, entendeu? Que você imagina, se a pessoa não sabe se deve comprar o quilo ou a caixa de tomate, a dificuldade dela dizer se os juros que ela está recebendo ou perdendo na caderneta de poupança é bom ou ruim. Mas eu acho que historicamente a caderneta de poupança é o lugar para não mexer. Assim, eu vou tirar o dinheiro daqui, vou botar lá na poupança, porque não quero mexer nesse dinheiro. Que se tiver disponível, eu conheço gente que pega a senha, escreve a senha em um lugar e guarda, para não saber a senha, entendeu? Porque se souber, vai lá de madrugada, visita e pega, é igual é tudo uma pegadinha. A geladeira do pastor. O pastor fez assim com as mãos, você viu? O pastor fez assim com as mãos. Não, mas é bonito. Dá 3 horas da manhã, ele vai lá na geladeira. Vai dar na geladeira aqui. Fazer a vigília, né? Na geladeira. Mexe até com a autoestima, ele falou. Fica até animado. São 11 horas e 58 minutos, minha gente. Essa é a 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas.
O apóstolo Alexandre, obrigado, meu querido, um forte abraço. Obrigado, JR, foi muito bom estar com vocês aqui, mandar um beijão aí para todo o povo nosso ministério lá, o Centro Internacional de Adoração e Missões, pessoal do Sião, um beijão, povo Maravilha. amado. Pastora Daniele, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, obrigada aí a todos os ouvintes e um abraço pro povo de Deus na Vale de Bênção. Reverendo Edson, obrigado, meu irmão, ficar com Deus. JR, eu que agradeço, eu gostaria de mandar um abraço muito especial para Dona Zila, vovózona lá da Igreja Presbiteriana Luz, né, que na segunda-feira completou 86 anos, JR, 86 anos, uma bênção. Um brotinho. É, exatamente. Um abração para minha querida esposa Sônia, as minhas filhas Andréia, Ellen e Ana Carolina e meu genro, o pastor Rafael. Maravilha. Pastor Amadeu, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Eu que agradeço sempre, um abraço lá para nossa igreja, Assembleia de Deus Europa Brasil, no Rio Várzea, Itaboraí. Olha minha esposa, aí, a pastora Michele, e os aniversariantes do mês lá da nossa igreja. Olha, nós abraçamos aqui a campanha mundial de oração, temos orado todos os dias por um tema. O tema de hoje é economia. Quando nós definimos esse assunto relacionado a dinheiro, a gente não tinha essa informação ainda. Veja como as coisas de Deus acontecem da forma adequada. É para você pensar sobre esse assunto, ouvinte. É para você orar por esse assunto, dizer: Senhor, estão aqui as minhas finanças, eu quero consagrá-las ao Senhor. Entendeu? Consagra antes de você receber, e depois que você receber pode ser que seja tarde demais. Consagra antes. Eu quero consagrar as minhas finanças, pedir ao Senhor que me dê sabedoria para administrá-la, para gerir tudo isso. Nós vamos orar juntos, o apóstolo Alexandre vai orar conosco, nós vamos lembrar do nosso dia a dia econômico, as dificuldades que o país tem enfrentado, o nosso estado de maneira especial. Vamos orar por aqueles que têm dificuldade de relacionamento e precisam de reconciliação. Vamos orar por essa questão que envolve os hospitais, a dificuldade das pessoas agora para ficar preocupados se tem alguma bandida naquele hospital. Vamos orar também para que Deus nos dê essa sabedoria para administrar os nossos recursos, orando sempre pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Pai, entramos na tua presença, te agradecemos pelo dia de hoje. Como foi colocado aqui, Senhor, te pedimos a sabedoria na administração de recursos que o Senhor nos tem entregue em nossas mãos. Pedimos também, Senhor, que a tua graça esteja sobre nossa cidade, sobre o nosso estado, livrando a nossa nação também da corrupção, da violência que vivemos no dia a dia. Pai, oramos também agora pelos enfermos, aqueles que estão, Senhor, no leito de dor e que creem no milagre. Pai, que seja liberado o milagre. Oramos também, Senhor, e te pedimos para que haja consolo para os enlutados. E, Senhor, como foi colocado aqui, te pedimos que seja repreendido o devorador que está sobre essa nação. Porque o Brasil não pode ficar, ó Deus, prostrado como está numa economia com, ó Deus, tantas riquezas naturais. Abençoa-nos, Pai. Muda a história da nossa nação. Em nome de Jesus. Abençoe essa rádio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.